Paz e bem, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos no terceiro domingo do tempo comum, o domingo da Palavra de Deus, dia 21 de janeiro. O nosso evangelho é retirado do livro de Marcos, capítulo 1, versículos de 14 a 20. Naquele tempo, após a morte de João Batista, Jesus partiu para a Galiléia. Saiu e disse: o tempo já se completou, e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Passando à beira do mar da Galiléia, ele viu dois irmãos, Simão e seu irmão André. Eles lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E Jesus disse-lhes: vinde e eu farei de vós pescadores de homens. E eles deixaram tudo e o seguiram. Um pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, que estavam consertando as redes, juntamente com o pai deles. E Jesus disse: vinde e segue-me. Eles deixaram o pai sob os cuidados dos pescadores, levantaram e o seguiram. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós estamos celebrando o Domingo da Palavra de Deus. Domingo onde todos nós, crentes católicos, somos convocados a mergulharmos no mistério da Palavra viva de Deus. Pois a Palavra de Deus nós podemos compreendê-la em três dimensões. A palavra escrita, que é a Bíblia Sagrada, a palavra viva, que é a força do Evangelho, o Espírito do Evangelho, que emana das palavras escritas. E a palavra vivida por cada santo e por cada santa, que um dia mergulhou no interior da palavra de Deus e pegou ali a inspiração e a força para a sua vida. Porque a palavra de Deus é uma força viva. E quando nós lemos os evangelhos, é o próprio Jesus quem nos fala. Na primeira leitura de hoje, retirada do livro do profeta Jonas, nós vamos encontrando o encontro de Jonas com a palavra do Senhor. A palavra que é dita a Jonas: ide a Nínive e convocai toda a cidade para a conversão. E assim Jonas fez. Percorreu por Nínive anunciando a penitência e a conversão. E os ninivitas creram na palavra de Jonas, fizeram seus exercícios espirituais e se converteram. Na segunda carta de hoje, da carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo recorda a mim e a você a transitoriedade da vida. Diz ele: a figura deste mundo passa, tudo passa, a alegria e a tristeza, tudo passa, e só Deus permanece. Por isso ele convida a todos os seus ouvintes a viverem esta vida com responsabilidade, contemplando as manifestações de Deus nos acontecimentos da história, mas principalmente não perdendo de vista que nós somos peregrinos nesta história, que nós somos caminhantes nesta história e caminhamos nas estradas de Jesus. E um dia, essa estrada será encerrada para mim e para você. Porque cada um de nós teremos que descer na nossa estação final para podermos colher tudo aquilo que nós plantamos durante toda a nossa existência. Colhermos tudo aquilo que nós esperamos durante toda a nossa existência. Por isso o apóstolo vai dizer: a figura deste mundo passa, só Deus permanece. O Evangelho nos convida agora, então, a contemplarmos a força da palavra de Deus. As forças organizadas de morte pensavam que ao matar a voz de João Batista, o arauto iria silenciar a palavra. Mas assim que João morre, é o próprio Filho de Deus, aquele que for anunciado, o Cordeiro de Deus que João anunciou, é que começa a sua vida pública. Jesus vai para a Galiléia e aqui Jesus começa então a convocar, a chamar. Porque nós somos uma igreja de convocados, nós somos uma assembleia de vocacionados. Nós não nos apresentamos como voluntários,
Nós não nos inscrevemos como alguém que se inscreve num sindicato, num clube. Mas é o próprio Senhor quem nos atrai. É o Pai que nos atrai até o Filho. É o Filho que desvela para mim e para você o mistério do Pai. Por isso Jesus então começa a sua vida pública percorrendo as estradas da Galileia dizendo: o tempo se completou. E o apóstolo Paulo vai dizer: na plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho. O tempo se completou. É o tempo da redenção, é o tempo da salvação, é o tempo inicial do Filho, do Messias que veio habitar entre nós. Por isso Jesus diz: o tempo se completou. E ele pregava o evangelho de Deus e dizia: convertei-vos, convertei-vos e crede no evangelho. Meus irmãos e minhas irmãs, a conversão é um processo de toda a vida, é um processo permanente, porque aqueles que se convertem hoje, que conseguem perceber a presença e a força de Deus em suas vidas, com o transcorrer da caminhada, podem ficar cegos, podem ficar com os olhos cheios de catarata, e assim não conseguirão mais ver nitidamente as interpelações de Deus na sua vida. O apóstolo, na segunda carta de hoje, convida justamente a mergulharmos neste mistério, para vermos a intervenção de Deus, a ação de Deus na história. Isso deve condicionar toda a vida do homem crente e da mulher crente. Isso deve condicionar toda a nossa ação, para que nós não percamos de vista o Senhor que passa em nossas vidas. E Jesus não quer agir sozinho. Aqui ele vai começar a convocar os seus auxiliares. E ele vê dois irmãos, Simão, a quem ele chamará de Pedro depois, e seu irmão André. E eles não estão à toa, eles estão trabalhando, pois são pescadores. Só que agora Jesus vai redimensionar a pescaria deles. E Jesus vai dizer: a partir de hoje vocês não serão mais pescadores de peixes, mas serão pescadores de homens. A técnica que eles haviam aprendido para pescar no mar, agora também eles precisarão aprender a jogar nas redes do mundo, para poder também pescar operários para a messe, testemunhas para a messe. E eles deixaram as suas redes, levantaram e o seguiram. Um pouco mais adiante, Jesus verá também outros dois irmãos sentados, consertando as redes, juntamente com o pai Zebedeu. E Jesus vai olhar para eles e também diz: vem e segue-me. E eles deixaram o pai sob os cuidados dos pescadores, levantaram e o seguiram. Aqui está então a formação dos primeiros seguidores de Jesus, dos primeiros auxiliares de Jesus. Ele não quis agir sozinho, mas ele quis contar com homens e mulheres nesses 2024 anos de história, pois o Senhor ainda continua a chamar. O Senhor ainda continua a convocar, como diz o evangelista Marcos, quem Ele quer. E Ele chamou quem Ele quis, e eles foram estar com Ele. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus é sempre uma fonte e uma força viva que tem o poder de reencantar a minha vida e a sua também. E nós temos que tomar muito cuidado para que a gente não venha ficar com o coração cristalizado, para que a gente não venha ficar com os olhos cheios de catarata, que nos impedem de perceber a presença do Senhor em nossas vidas. Pois o chamado do Senhor é dinâmico, há um chamado dentro do chamado. O Senhor chama e diariamente Ele vai convocando a mim e a você a irmos aperfeiçoando o nosso chamado, a irmos consolidando o nosso chamado. Porque a cada dia que nascer, nós somos convocados a ouvirmos a palavra do Senhor, a ouvirmos as intervenções do Senhor que passa e diz: vem e segue-me. E diante de cada situação prática da vida, eu e você teremos que responder novamente ao Senhor, numa resposta sempre nova, sempre atualizada, porque o Senhor passa sobre a nossa vida. O Senhor nos convoca, e é Ele que ainda continua a dizer: convertei-vos e crede no Evangelho. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Santa Inês, rogai por nós, paz e bem.